Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, crente tem que ficar animado. E é por isso que eu vou ministrar uma palavra, que o tema dela é: não desanime. Há 20 dias o Senhor me trouxe esse texto, e eu compartilhei numa igreja amiga, e eu quero, se Deus permitir, dividir ao seu coração. Eu quero ser cristocêntrico, bíblico, ministrar com cuidado, com lucidez, para que você possa compreender o que o Senhor quer dividir ao nosso coração. Levante as mãos aqui, quem já é crente batizado nas águas, só para que eu entenda a linguagem que eu vou. Amém. É grande parte dos irmãos. Sabe, irmãos, eu creio que o Senhor, Ele quer gerar em nós uma maturidade espiritual. Quando nós falamos do profético, quando nós falamos, em especial de uma quarta-feira profética, o profético ele aponta para o futuro, aponta para algo que ainda vai acontecer. Eu creio que todos nós queremos vivenciar num futuro, talvez num futuro rápido, ou talvez num futuro distante, nós queremos vivenciar coisas boas. Amém? Você quer isso? Eu creio, eu também quero. Mas o Evangelho propõe a nós muitos desafios, e eu quero trazer dos textos mais incríveis que o apóstolo Paulo escreveu, na NVI, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu quero dividir esse texto ao seu coração, e quero que você abra o coração para você entender a palavra. Eu creio que Deus, Ele quer gerar algo dentro de nós, e nós precisamos estar sensíveis ao que o Senhor quer falar ao nosso coração. Amém? Uma ótima noite aos irmãos que estão em casa, que o Espírito Santo também ministre o seu coração aí na sua casa, em nome de Jesus. O texto diz o seguinte: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. E está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso,
não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastando-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê. Não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha, você deveria aplaudir essa palavra, porque ela é incrível pela sua profundidade e pela sua espiritualidade. Olha, por 3 vezes o apóstolo Paulo usa a expressão não desanimamos. Por 3 vezes Paulo declara: eu não desanimo. Não sei se você sabe, mas aproximadamente no Brasil 80% dos seus habitantes se denominam cristãos. Desses 80%, pelo menos 31% deles se denominam crentes evangélicos. Isso gira em torno de aproximadamente quase 60 milhões de pessoas. É muita gente que se denominam evangélicos, frequentam uma igreja evangélica. Se num país que tem, eu não sei, mais de 220 milhões de habitantes, e se 31% deles se denominam evangélicos, eu creio que nós já poderíamos estar vivendo um grande avivamento, se de fato nós vivêssemos aquilo que nós declaramos nos cultos e no nosso dia a dia. Mas a verdade é que nós temos muitas pessoas que elas não são tão animadas quando o assunto é Jesus. As pessoas se animam com uma partida de futebol, elas se animam quando você tem um grande evento, um grande espetáculo, mas as pessoas elas perdem a chance de serem bem animadas, por saber que elas têm o nome delas escrito no livro da vida. Paulo, quando escreve essa carta tão profunda aos irmãos de Corinto, ele escreve porque ele tem uma preocupação, mas ao mesmo tempo Paulo tem uma intenção. Só para que você possa entender o porquê Paulo usa essa expressão, é que o desânimo ele vive muitas vezes lado a lado de muitas pessoas. Desanimar é você ter desalento, esmorecimento. O próprio dicionário vai dizer que o desânimo pode ser um resultado de uma expectativa relacionada a um não acontecimento. Quantas pessoas vêm para a igreja cheias de expectativa, achando que agora que são crentes, elas nunca mais terão problemas, a vida delas vão ser um mar de rosa, e elas descobrem que elas ficam desempregadas, elas ficam doentes, elas sofrem perseguições, elas vivem momentos de conflitos, e de repente as pessoas acabam criando um desânimo, porque de repente todo aquele mar de rosa que foi apresentado a elas, não é tão verdadeiro quanto parecia. Esse mar de rosa não é o que as escrituras sagradas dizem. E vocês vão ver nesse texto, que um homem que Jesus escolheu lá em Atos capítulo 9, e quando Paulo teve um encontro com Jesus, quando apareceu a ele a caminho de Damasco, e Paulo ficou 3 dias com seus olhos fechados sem ver, e foi levado a um lugar chamado Rua Direita, na casa de um homem chamado Simão. O próprio Jesus apareceu ao profeta Ananias, e disse: levanta-te e vai à casa de um homem chamado Simão, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso, ele vai estar orando. E Ananias, quando tem esse diálogo com Jesus, retruca, falando: é acerca deste homem que ouvi muitos males, que até pouco tempo estava perseguindo a igreja, e tem cartas dos principais da sinagoga para prender os cristãos. Jesus falou: vá, porque este é para mim um vaso escolhido, e ele saberá o quanto deve padecer pelo meu nome. Não sei se você entende o significado da palavra padecer, mas padecer vem de sofrer aflição.
Padecer vem de luta, de dificuldade. Jesus escolheu um homem chamado apóstolo Paulo, que escreveu 1/3 do Novo Testamento. E esse homem, que foi o maior implantador de igrejas, sofreu grandes perseguições, porque Jesus disse que ele sofreria isso. E nós, em pleno 2024, de vez em quando achamos que vamos ter um evangelho de mamão com açúcar. Não é essa a Bíblia que eu leio, e eu tenho certeza que não é a mesma Bíblia que você lê. E Paulo está preocupado, porque quando ele escreve esse texto, essa carta aos irmãos de Corinto, Paulo está preocupado porque ele sabe que os mesmos irmãos que conturbaram a igreja de Éfeso poderiam criar um problema na igreja de Corinto. Ele tinha uma preocupação, porque 3 anos ele ministrou uma palavra para gerar maturidade naquela igreja. E a preocupação dele, o receio, é que pessoas pudessem causar um grande problema. Se pudermos ler juntos em Atos capítulo 29, verso de número 31, olha que Paulo, essa expressão ele manda para a igreja de Éfeso, e a preocupação dele é que essas pessoas que estavam em Éfeso pudessem gerar um problema lá em Corinto. Atos capítulo 29, verso 31, diz assim esse texto: eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão dentre vocês mesmos, e se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Por isso vigiem, e lembre-se de que noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Olha a preocupação de Paulo. Crentes vão chegar na igreja que não são tão crentes assim, e vão causar um problema. São lobos ferozes, são pessoas que vão distorcer a verdade. Queridos, são as pessoas que falam nos dias de hoje, aquela expressão que você muitas vezes acaba gostando de ouvir: vira para quem está do seu lado e diga que você é uma bênção. Vira para quem está atrás de você e declare que você vai ter um dia de vitória. Ai, como é gostoso ouvir essas coisas. Pena que não é verdade, porque nós vamos enfrentar lutas e dificuldades, e Paulo está vacinando essa igreja que foi preparada na palavra. E quando você e eu somos alimentados na palavra, no evangelho genuíno, a gente não se contenta com miojo. Quando você é ministrado com a palavra verdadeira, você não vai gostar de ouvir a palavra de autoajuda, porque o verdadeiro evangelho é aquele que confronta a nossa vida, é aquele que toca no nosso rosto os nossos pecados, as nossas falhas. Você não pode vir para um culto ouvir a palavra e sair daqui sem ter o seu pecado confrontado. Isso não é evangelho, porque o evangelho confronta, o evangelho nos coloca na parede, o evangelho mostra a realidade de quem nós somos: pecadores, falhos, limitados. Se a graça de Deus for retirada da nossa vida, amanhã a gente volta a ser tão piores quanto nós éramos antes de Cristo nos encontrar. Então Paulo está preocupado com essa igreja que ele abriu, que ele fundou e que ele alimentou com o verdadeiro evangelho. E eu quero usar nessa mensagem, porque é que Paulo por 3 vezes falou para essa igreja: não desanima. E eu quero, é lógico, falar isso com você. Tem 3 motivos pelo qual a gente não pode desanimar. E não é porque Deus vai nos dar carro novo, vai nos dar casa nova, não é porque Deus vai abrir uma porta de emprego, não é porque Deus vai nos permitir uma vida só de bonança, uma vida que não vai ter dificuldade. Não, nós enfrentaremos lutas surreais, mas nós temos motivos incríveis para continuarmos sermos crente, sermos fiéis a Deus, mesmo quando as coisas vão de mal a pior. Você não pode desanimar. Existe muita gente olhando para mim e olhando para você, e a maneira como a gente se comporta em meio às tempestades vai dizer que tipo de fé nós temos. Ser crente quando tudo vai bem é fácil, mas Jesus chamou aqueles que vão se dispor a ser crente no meio da perseguição, no meio da luta, no meio da adversidade, no meio da crise, no meio do desemprego, no meio da fome, no meio da doença. Ei! O crente suporta a tempestade da vida.
E já vou adiantar para você que eu sei que essa palavra não é popular. Crente não gosta de ouvir esse tipo de mensagem. Crente quer ouvir mensagem de visão. Uau, Deus me mostrou que você vai vencer. Deus me mostrou que você vai ter vitória. Que bom quando Deus fala assim, fica de pé você. Deus mostrou que você precisa mudar de vida, se converter. Ai, pastor, isso aí não é Deus não. É Deus sim. Porque o Deus que eu conheço é aquele que coloca a gente na parede. Porque haverá dias, irmãos, que o que vai se manter de pé são as igrejas de Davi e pastor Felipe, que vive o verdadeiro evangelho. Eu leio a minha Bíblia o tempo inteiro, irmãos, e vejo homens de Deus sendo perseguidos o tempo inteiro, e a gente com uma vida mamão com açúcar, uma vida cheia de boiada, sabe, aquela vida de facilidades. E a primeira tempestade que vem, a gente deixa de ser crente. Precisamos tomar vergonha na nossa cara e nos converter a Jesus imediatamente. O Senhor quer gerar em nós um arrependimento. Agora, é interessante porque Paulo, ele começa essa carta de uma maneira muito importante. Paulo, ele quer defender a integridade da mensagem que ele ministrou. Na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, como diz o Moisés aos Corintianos, no capítulo 2, no verso de número 17, ele... Você gosta de ler Bíblia? Quem gosta de ler Bíblia aqui? Eu vou ler bastante texto, eu vou tentar respeitar aquele tempo lá, mas eu vou ler bastante texto, para não ficar nas minhas palavras. Eu vou embora com raiva do pastor Marcelo. De mim você não vai não, você vai da Bíblia. Tudo que eu falar está aqui, ó. O que eu falar você pode esquecer, guarda o que está aqui, ó. Porque o que a gente fala às vezes, né? Eu vou na Bíblia. Olha o que Paulo fala: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu não negociei a palavra. Eu não vim pregar e falei assim, deixa eu ver o que a igreja vai gostar de ouvir. Não, não. Eu não. Eu vou falar o que Deus mandou falar. Quando ele começa, no texto que nós lemos, no capítulo 4, pode voltar lá, Brunão? No verso 1, ele começa dizendo: visto que temos esse ministério por misericórdia que nos foi dada, concedida. Ele sabe que o ministério que ele tinha foi misericórdia de Deus. O cara é pastor da igreja, ele fala: Deus me deu esse ministério. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Por isso que eu não desanimo. Eu sou pastor da igreja pela misericórdia. Ele está dizendo: eu sou músico pela misericórdia. Eu sou fotógrafo da igreja pela misericórdia. Agora a sua família é seu ministério. Eu sou o marido, o chefe de família, pela misericórdia. Eu sou uma mulher idônea, a mulher sábia da minha casa, pela misericórdia. Ele começa dizendo: eu recebi esse ministério pela misericórdia. Então eu recebi, por isso eu não Ele começa dizendo: olha, eu sei que eu não merecia ter o que tenho, eu sei que eu não merecia ter a posição que estou, eu sei que eu não merecia a honra que recebo, mas é por causa disso que eu não desanimo. Enquanto tem muita gente abrindo mão da sua casa, da sua família, da sua igreja, do seu ministério, só porque 2 ou 3 discordou daquilo que pensa, joga tudo para cima. Não! Paulo está dizendo: é misericórdia de Deus. Se tudo fluir, tudo der certo, daqui 3 anos vamos estar talvez na igreja mais incrível de Itaquera. Estamos lá por quê? Misericórdia. Nós não somos merecedores. Olha onde nós estamos. O que é isso? Misericórdia. Eu me lembro que meu pai tinha um Fusquinha branco. Passou a vida para comprar o Fusquinha. Hoje um garoto de 19, 20 anos, ele compra no projeto Minha Casa Minha Vida um apartamento. Quanto tempo demorou para o seu pai comprar uma casa própria? Hoje é vida de facilidade. A gente não valoriza isso. Paulo começa declarando
que o ministério dele é o motivo pelo qual ele não desanima. Aquilo que foi dado a ele, não atribui aquilo que ele é, mas a Deus. Paulo, ele dá crédito do seu ministério ao Senhor, porque ele entende que ele mesmo não tinha capacidade de estar naquela posição que estava. Olha o contexto que diz o capítulo 3 de 2 Coríntios, no verso de número 5, ele diz assim, ó: não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar alguma coisa, como que pela nossa capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo sabe, eu não posso fazer nada, eu faço porque Deus me permite. Eu não sei nem falar, eu prego por causa da graça de Deus. Ei, é aquela ideia que você canta bem, se você serve bem, se a sua família está bem, se tudo vai bem na sua casa, por quê? Não é por causa da sua capacidade. Paulo sabia, ei, tudo aquilo que eu vivo hoje é por causa dele. É Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Uma igreja cristocêntrica é aquela que dá honra a Deus, a tudo que vive. Paulo entendia isso. Eu não desanimo, porque Deus me escolheu. E quando Paulo fala que ele não é capacitado, quando ele fala que reconhece a sua limitação, justifica o que ele escreveu lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versos 27 ao 29. Ele diz: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Quem éramos nós? Éramos ninguém, irmãos, até Jesus quis nos encontrar. A pior coisa que um crente pode fazer é quando ele passa a acreditar que tudo aquilo que ele vive é por causa dele. Não é. Não é. E Paulo entendeu que a maior sacada do seu ministério era atribuir a Deus o sucesso da vida que ele tinha. Ele fala, interessante, lá no capítulo de número 4, voltando, no verso de número 5, né? Ele, de novo, ele replica a ideia de que nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês. Eu não sou o pregador que vem aqui falar da minha vida, está dizendo, eu ficar falando da minha vida? Falar que eu fui, eu fiz, eu aconteci, eu tive essa experiência. Não. Como diz o pastor Carlos Alberto, se você não tem o que pregar, fala de Jesus que dá certo. Paulo está dizendo, não pregamos a nós mesmos. E quando falamos de nós, falamos da gente como sendo escravos de vocês. Ou seja, eu não desanimo porque o Deus me colocou aqui para servir a igreja. Paulo tinha essa convicção de que ele estava ali porque Deus o colocou para ser servo. E esse homem não podia pregar qualquer coisa, pregar o que ele achava, não. No verso 6, ele vai usar uma expressão que é poderosíssima. Ele usa a seguinte reflexão: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. A gente vai entender isso aqui se a gente ler um texto em Êxodo, porque Paulo fala da nova aliança, mas existia uma aliança antiga, lá de Moisés. E se a gente ler o Êxodo capítulo 34, dos versos 29 ao 35, olha só que incrível essa analogia que Paulo faz. Ele diz assim: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhe transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava
aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado. Eles viam o rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobriu o rosto com um véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Olha, Moisés subiu o monte, recebeu as tábuas dos mandamentos. A presença de Deus era algo tão grande que o rosto de Moisés brilhava, e as pessoas tinham medo daquilo, a ponto que os israelitas falaram assim: Moisés, fala você com Deus e só comunica para a gente o que Deus pediu para você falar. Eles tinham insegurança. Mas o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão, cara, que é algo surreal. No capítulo 3 de 2 Coríntios, no verso de número 7, olha o que Paulo diz sobre Moisés. Quanto à lei que traz a morte, foi gravada em placas de pedra. A glória de Deus apareceu, e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto estava o quê? Estava o quê? Desaparecendo, quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Olha o verso 11, o 10: pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com confiança. Presta atenção no verso 13, não é minhas palavras, é de Moisés, é de Paulo. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Olha aqui, o rosto de Moisés perdia o brilho. A Bíblia não diz isso. É muito provável que Paulo teve uma revelação sobre isso. E o que Moisés fazia? Colocava um véu, mesmo sabendo que o brilho estava desaparecendo. Bruno, me coloca o verso 14, por gentileza, só para seguir esse texto. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando leem o livro da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Põe o 15 que é poderoso. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Ele está dizendo, eles ainda achavam que Moisés tinha um brilho que só vinha quando ele subiu o monte. Aonde está algo incrível nesse texto? É porque se nós lermos a Bíblia, e se a gente se atentar, em especial, no que vai dizer os versículos de número 15 e 16 e 17. Contudo, quando alguém se converter ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Olha o que Paulo está dizendo. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu, porque o nosso rosto está como, os irmãos? Descó. Se Moisés subia no monte para ter um tempo com Deus, e o seu rosto descia glorioso, agora por causa do Espírito, a chama que brilhava no rosto de Moisés, agora brilha no meu e no seu coração, por causa do Espírito Santo. E se Moisés cobriu o rosto, mesmo sabendo que aquele brilho ia se apagando, não é o que acontece com a gente. Porque quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, quando a gente se consagra, quando a gente busca a Deus, esse brilho aumenta. E eu não preciso subir no monte para isso, porque Moisés subia até o monte para ter um encontro com Deus. Hoje na nova aliança, esse Deus
poderoso habita dentro de você, no seu coração. E se o poço de Moisés brilhava, o que arde agora é o coração do crente. O coração do crente queima pela presença do Espírito Santo, por isso que o nosso rosto está descoberto. Ou seja, as pessoas têm que ver quem nós somos, olhar o nosso testemunho, olhar nossa conduta, olhar o nosso caráter, olhar a nossa integridade. As pessoas só sabiam que Moisés viu Deus quando Moisés tirava o véu. A gente não tem véu, e elas vão olhar para nós e falar: esse é crente, esse tem o Espírito Santo. Olha a atitude, olha o comportamento. Ei, como desanimar se eu tenho Deus dentro de mim? Paulo sabia, eu desanimar? Nunca! Esse Deus habita em mim, irmãos. E tem crente com véu no rosto ainda. Ai, acabou esse culto tão maravilhoso. Ai, vou esperar agora o sábado do New Fire bater. Pelo amor de Deus, acabou o culto, você vai com a glória com você, ela está dentro de você, meu irmão. Você não precisa ir para o culto de fogo para receber fogo, porque o fogo está dentro de nós. Então, nessa primeira reflexão, Paulo é contundente, e ele usa a declaração: nós não somos como Moisés. Só que quando chega no capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do versículo de número 7, ele vai usar de novo a expressão que não desanima. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não. Ele fala pela segunda vez: não desanima. Quando ele fala que nós temos o tesouro, esse tesouro, volta no verso de número 7, Bruno. Quando ele usa a expressão, mas temos esse tesouro em vasos de barro, essa palavra este, ele está indicando, é um indicativo. Que tesouro é esse que ele está falando? Você percebeu que a gente pulou o verso 6? Volta no verso 6. Eu fiz isso intencionalmente. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabe o que é esse tesouro? A gente tem o que ilumina o nosso coração. Salmo 119, verso 115. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, e a tua. Nós temos a revelação da palavra. E Paulo declara isso. Por isso que nós temos esse tesouro em vasos de barro. O que é mais poderoso na vida do crente é aquilo que Deus colocou no coração dele, é a palavra de Deus. Eu não desanimo, porque aí sim, vamos lá no verso de número 8, ele vai falar das aflições que ele tem. Pastor, mas ele é crente, é verdade. Ele é pressionado, ele sofre pressão, mas ele não desanima. Não, pastor, mas só é pressionado quem não ora, quem não lê a Bíblia. Ah, é? Então vamos rasgar o Novo Testamento quase que todo, porque Paulo, que escreveu um terço, era pressionado. Você não vai ser? Ficamos perplexos. Sabe o que é essa perplexidade? Do original, do hebraico, está sem recurso, em dificuldade. Sabia que crente tem dificuldade? Crente de vez em quando não tem dinheiro. Mas porque não é dizimista, fiel? Crente passa por luta financeira. Ele fica perplexo, mas não desanima. Não perca a esperança. Perseguidos, põe no verso 9. Somos perseguidos. Quem é perseguido faz o quê? Faz o quê? Paulo fugia de vez em quando. Você vai ler vários textos em Atos. Ele foi tirado numa corda, foi apedrejado, fingiu de morto. Não, eu enfrento tudo, pastor. Eu sou crente, Deus é comigo. Se José fugiu, Paulo fugiu, quem é você para de vez em quando querer enfrentar coisa que Deus não quer que você enfrente? Somos perseguidos, mas não abandonados. Deus está comigo. Tem luta que eu prefiro sair fora. Não é porque eu sou covarde. Quem tem luta que não é para mim lutar. Deus está comigo. Abatido,
Abatido é lançar para baixo. Alguém que desanima de vez em quando, em algum momento se abate, mas não destruído. Vem de colocar um fim. Até desanimo de vez em quando, fico meio, mas eu sei que não é o meu fim. Paulo declara isso porque ele afirma que esse tesouro dentro dele é a palavra, que vai fazer com que ele suporte todas as crises da vida dele. Olha como faz sentido Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele que ouve a minha voz, que é a palavra, e pratica, é comparado ao quê? A um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, sopraram os ventos, encheram os rios, combateram aquela casa. E aquela casa caiu, pastor? Não, porque ela foi construída Mas veio tempestade nela? Veio. O que manteve Paulo de pé, animado? A palavra. Você pode passar uma luta danada, irmão. Você pode em algum momento estar triste, chorar, ficar meio chateado. Mas o que faz você continuar sendo crente? É a palavra. Pastor, eu nunca quis existir. Eu já quis existir. Tem hora que você fala, não aguento mais não. Mas você vem para o culto, o que Deus faz? Libera uma. Aí você fica animado, você fala, oh glória a Deus. Aí Deus é comigo. Aí você fica desempregado, fala, misericórdia. O diabo está furioso. Você não entende. Aí Deus fala, não, eu coloquei a chave de Davi no seu ombro. Tem porta que eu fecho, ninguém abre. Mas tem porta que eu abro, ninguém fecha. Na semana seguinte, daqui um mês, daqui um ano, vem um emprego. E você continuou na igreja, por quê? Por causa da palavra. Se não tem a palavra, vamos dizer assim, irmão, você orou pouco. Você tá meio em falta com dízimo e oferta. Você deve estar em algum pecado oculto que Deus tem que revelar. Não, Paulo é crente. Não desanima porque ele tem a palavra. E a igreja que ele é pastor tem a palavra. A Itaquera Church, esse altar, tem palavra. Nós não vamos negociar a palavra. A palavra aqui não é para papar o seu ego. Não é para deixar você mais feliz, mais contente. A palavra aqui é para nos sustentar. Quando vier a crise, vier a tempestade, nós ficaremos de pé, por causa da palavra. É a palavra, irmãos. Por isso que o crente tem que ler Bíblia. Tem que ser leitor das Escrituras Sagradas. É palavra. Então, se primeiro Paulo fala que não desanima porque ele tem um ministério, no segundo ele fala que não desanima porque ele sabe que ele é sustentado pela palavra de Deus. E é interessante porque Paulo, ele usa uma declaração, cara, os versos 10 ao 12 é muito forte, Davi. É muito forte. Olha o que ele diz: trazendo sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Segura aí, volta lá. O que é trazendo em nosso corpo o morrer de Jesus? É o eu, Marcelo, perdendo a força, e o morrer de Jesus assumindo o controle da minha vida. Olha, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso, o que é revelar em nosso corpo? Os caras viam as marcas nas costas de Paulo. Se você ler Atos capítulo 4, quando Pedro e João pregam, e os caras dão uma surra neles, eles vão lá para a igreja e falam, olha a surra que nós tomamos. Eita glória, fomos dignos de apanhar por causa de Jesus, hein? Vamos orar, para o Espírito Santo nos der mais força, para a gente se vingar das pessoas? Não, para a gente pregar mais sobre Jesus. Quando eu abro mão da minha vontade, que eu tenho, às vezes de fazer justiça com a própria força, de querer resolver do nosso jeito, quando você fala, não vou fazer, quando você faz isso, você está revelando Cristo no seu corpo. Você mata o seu corpo na sua vontade. Olha o verso de número 11, como é forte e poderoso. Pois nós que estamos vivos, Paulo está falando dele, eu que estou vivo, sou sempre entregue à morte, por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em meu corpo mortal. Como é que Paulo declara que ele sempre é entregue à morte? É Lucas 9:23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua. Todo dia eu sou entregue à morte. Não, pastor, o evangelho é vida, que é isso? Não, morte é morte. Você quer ter Jesus? Tem que morrer, miserável. Está vivão aí, como é que Jesus vai atuar na vida de um crente vivo?
Como é que Jesus vai controlar a vida de um crente que está vivaço? Não pode, tem que morrer. Morre para ele assumir o controle. Olha o verso 12, que coisa incrível. De modo que em nós atua a morte, mas em vós, olha o que Paulo está dizendo, a maneira como eu lido com a minha crise, eu passo um perrengue danado, eu suporto a luta. Sabe o que está operando em mim? A morte. Mas sabe o que está operando em vocês? Paulo está dizendo? A vida. Antes do PH operar, eu estava meditando nesse texto, que eu ia pregar ele. Eu mandei para PH, PH, em você atua a morte, mas nas pessoas atua. Agora você vai ver o PH, tirou um tumor do cérebro, crente, fiel, idôneo, honesto, homem de Deus. Quem olha fala, cara, só Deus pode fazer isso. O cara foi para o vale da sombra da morte. Quem olha, vê o testemunho de vida que o cara tem. Fala, isso é evangelho. O cara não resmungou, o cara não murmurou, o cara passou pela luta, pela prova, dando glória a Deus. Paulo está dizendo, ei, eu abro mão de muita coisa. Eu abro mão de muita coisa por causa do evangelho. Não é fácil, mas eu abro mão. Em mim é morte, é cruz. Todos os dias abro mão da minha vontade. É o texto que o Davi gosta, Gálatas 2:20. Paulo está dizendo, agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Que é Cristo que controla a minha vida. E agora que eu vivo, a vida que eu vivo na carne, vivo na fé. Ou seja, na minha carne é fé, irmão. A minha vontade não prevalece mais. Eu quero fazer, mas não faço. Eu quero decidir, mas não decido. Eu quero tomar uma ação, eu não tomo. Porque em mim opera a morte. Mas quem está me vendo? Vida. Esse cara é crente. Esse cara é crente, esse cara é crente. Reflete quando Jesus recebe a notícia que Lázaro vai morrer. Lázaro, seu amigo, está doente. Jesus falou o quê? Essa doença não é para a morte, é para a vida. Não, se ele está vivo, não tem problema, Pedro falou. Jesus falou assim, ó, Lázaro morreu, mas que bom que eu não estou lá. Que bom que eu não estou lá. Como assim? Eu vou chegar lá daqui 4 dias. Vou falar para Lázaro, Lázaro, sai da cova. Olha que história incrível que nós temos em João capítulo 11. Quem não gostaria de ser um Lázaro? Capítulo 12 vai dizer que as pessoas iam no jantar para ver Jesus e para ver Lázaro. Todo mundo quer ser, quem quer ser instrumento de Deus, levanta a mão aí. Todo mundo, agora quem quer ir para a cova? Enquanto em mim opera a morte, em vós a vida. Eu não desisto porque eu olho a dificuldade agora como um propósito. Está na luta, Deus, o Senhor quer me mostrar o quê? Eu fiquei desempregado, Jesus, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu estou passando uma crise financeira, Jesus, o que o Senhor quer me ensinar? Ou melhor, quem o Senhor quer ministrar à minha volta? Me ajuda a suportar isso, mas cumpra a tua vontade. O que tirou os homens hebreus da terra prometida? A murmuração. O crente sofre quieto, sabendo que a redenção vem dele. Paulo fala, eu não desanimo. Eu não desanimo. Será que nós estamos murmurando demais, irmãos? Será que a gente reclama demais da nossa vida? Ah, pastor, na quarta profética eu pensei que ia ter uma palavra de vitória. Você quer vitória maior que essa? Saber que o Espírito Santo quer controlar a sua vida. Louvado seja Jesus por isso. Mas os versos 13 aos versos 15, eu vou pular e direto para o verso 16. Pela terceira vez ele usa a mesma expressão. Por isso não desanimamos, embora nos desgastamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno.
Ele fala, eu não desanimo. Porque embora o meu homem exterior esteja se desgastando, o que ele está dizendo? Eu estou ficando velho. A vida está me gastando. Eu estou passando por muitas coisas que o meu corpo exterior se desgasta. É normal. O meu cabelo caiu. Minha barba está branca. A disposição com 47 anos não é a mesma quando eu tinha 15. Ele está dizendo, o exterior se desgasta, mas o interior se renova. A carne mortal pode estar abatida, mas o espírito avivado. Já viu aquelas senhorinhas cheias do fogo do espírito, Davi? Com tanta idade. Quando eu converso com a sua mãe, 2 palavras ela fala em línguas. Não dá nem para conversar com a dona Maria às vezes. Você vai falar com ela, tudo bem, dona Maria? A paz, tudo bem. Começa a falar em línguas. Porque embora o exterior se desgasta, o interior está renovado. Por isso que Paulo fala, volta no verso de número 17, por isso que ele usa essa expressão, né? Pois os nossos sofrimentos leves e leve. Sabe por quê? Cara, eu estou tão no espírito que eu não sinto mais. Eu sou tão controlado pelo Espírito Santo que a minha carne não surte mais efeito na minha vida. Quanto mais dores nós sentimos, mais quer dizer que a nossa carne nos controla. E quando ele usa essa expressão, que é um sofrimento leve e momentâneo, ele sabe que não é contínuo, porque ele sabe que a vida dele, ela não está acabando, ela está como iniciando. Eu vou voltar para aquilo que é o meu maior propósito. Ele sabe que ele é espiritual, ele não é carnal. Por isso que ele usa a expressão, em nós está sendo produzido para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Ou seja, o que eu estou vivendo aqui é produção de glória. As minhas adversidades vão produzir glória, glória de Deus. As minhas tempestades que enfrento vai produzir glória de Deus. Sabe, irmãos, o crente não se desespera mais com as aflições da vida. Lá em Romanos capítulo 8, verso 18, ele usa uma expressão: as aflições desse tempo presente não poderão ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Ele fala, a minha luta é grande, espera quando a glória de Deus vir sobre a minha vida, ela vai ser maior. Isso motiva o cara. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem comparar com a glória que Deus vai revelar em nós. Cara, eu sei que essa luta não determina o que Deus tem para mim na eternidade. Por isso eu não desanimo. 3 vezes eu uso essa expressão. Mas eu quero concluir essa mensagem lendo os 5 primeiros versículos do capítulo 5. E você precisa ficar de pé para você entender isso. E eu prometo que eu encerro esse texto. Lembra não, eu li todos os versículos, hein? Todos os versículos eu te passei. No verso 18 acaba o capítulo 4. Olha, você leu um capítulo da Bíblia hoje, hein? Se alguém falar, você leu a Bíblia hoje? Eu li um capítulo no culto. Tá bom, pelo menos leu, né? Quando entra os 5, é continuidade. Olha o que esse cara diz. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, ele fala da vida física, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Só volta no 4, pela vida. A expressão vida não é a ideia de você estar vivo aqui. A expressão vida
é a ideia da sua essência em Deus. Quando ele usa lá em Provérbios, não precisa pôr, capítulo 4, verso 23, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É Deus em você. Ele fala para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. O meu homem vai ser absorvido pela glória de Deus. Verso 5: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. O Espírito Santo é a garantia dessa vida. Aí, Davi, essa música do Paulinho, é isso aqui, ó. Paulo gastou a vida. O meu homem mortal foi reduzido a nada, para que o imortal prevalecesse. Pensa comigo, irmãos. Se a gente comparar nossa vida com a desses homens, será que nós somos crentes de verdade? Eu não quero apanhar com essa palavra sozinho. Será que a nossa vida é vida de crente mesmo? Será que nós somos crentes mesmo? Quando eu olho a minha Bíblia no Novo Testamento, eu vejo homens que morreram sem ter nada, se doando completamente a Jesus. Alguns decapitados, outros crucificados de cabeça para baixo, outros sendo apedrejados. E nós? Que tipo de crente eu sou? Eu, um crente tão limitado. Como eu quero que isso seja uma verdade na minha vida. Se houvesse um apelo a ser feito nessa noite, é um apelo para aquele que sabe: eu não sou esse crente, eu preciso ser esse cara. O último versículo para a gente orar, Filipenses capítulo 1, verso 21. Faz sentido porque Paulo vai escrever isso agora com tanta clareza. Filipenses capítulo 1, versículo de número 1, para a gente poder encerrar. Porque para mim o viver é, e o morrer, se alguém me matar, estou no lucro. Vou para minha casa. E não é uma casa terrena, é um edifício espiritual. Sabe qual que é o meu desafio para orar? Para a gente que quer ser mais crente, irmãos. Não é para o cara vir aqui que quer vitória. Você vai ter derrota, você vai ter perseguição, você vai ter luta, você vai ter crise. Mas o Espírito Santo vai te sustentar em meio a tudo isso. Sabe para quê? Para que o homem mortal seja despido, para que venha o espiritual. Eu quero fazer sim um apelo para você orar comigo aqui na frente. Para você que, como eu, que estou pregando a palavra, estou pregando, cortou primeiro aqui, tá bom? Eu estou pregando, estou longe de ser esse crente, eu quero ser. E se Deus me trouxe esse texto é porque Ele quer confrontar meu coração. Agora Ele me colocou para ministrar hoje, nem era eu. Hein, Davi? Estou aqui. Você acha que Deus não quer levar o nosso nível de espiritualidade? Você acha, irmão? Você acha que a gente quer voltar para casa sendo a mesma coisa? Não, pelo amor de Deus. Eu não quero só falar em línguas estranhas. Eu não quero só profetizar, não. Eu quero ser esse crente aí, ó, que vai tomar pancada e vai suportar. Eu quero ser esse cara que vai ter vontade de se vingar, mas não vai. Que vai suportar a luta quieto às vezes, para o Espírito Santo operar na vida dos outros. Porque enquanto nós morremos, outros vivem por aquilo que vem em nós.